Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 101 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso nós falamos sobre temas relevantes como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Aliás, o tema de hoje é importantíssimo. Nós vamos falar sobre investimentos financeiros, sobre liderança e sobre empreendedorismo com a sócia da AVG Capital, Ana Paula Carvalho. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Olá, eu que agradeço o convite, Silvio. Então, espero contribuir aí para o teu canal e também para um pouco aí falar um pouco sobre minha trajetória e quem Sim, sabe inspirar aí. e sem dúvida, agradeço muito. Você, na verdade, é sócia da Alessandra, não é isso? Alessandra? Não, Você Andressa. foi... Andressa, desculpa, falei o nome dela errado. Andressa, agora eu entrevistei a Sim, Andressa sim. aqui também. Ah, E você foi já entrevistou a Andressa, então. Sim, sou sim, sim, foi a sócia Andressa, dela. desculpa, falei o nome dela errado. Não, muito, muito bacana. Você se conhece há quanto tempo, Ana Paula? Então, nós nos conhecemos, nossa, já estou até perdendo as contas, mas assim, já faz aí mais de 10 anos. Nós nos conhecemos no Bradesco, No trabalhávamos Brasil. juntas. Ah, que legal, que legal. Sim, nós Bom, trabalhávamos juntas. e aproveita então nesse começo do nosso episódio para fazer um convite a você que está nos assistindo para deixar um comentário, dar um like. Quando você faz isso, a plataforma entende que você valoriza o conteúdo e ela passa esse conteúdo para mais pessoas. Então deixa um like, deixa um comentário para ajudar o nosso canal. E, claro, se inscreva no canal O Executivo para ter acesso à conversa controversa, não apenas deste episódio, mas também de todos os outros episódios do nosso podcast. Ana Paula, eu sempre começo perguntando sobre o começo de carreira das pessoas, mas vocês, particularmente, têm um começo de carreira muito singular, porque você começa muito cedo vendendo doces ali perto da sua casa. Apesar de você ter uma formação, você é formado em administração pela PUC, tem um MBA em finanças, é certificado de CFP, mas eu começaria lá no início, aos 10 anos de idade. Como é que foi essa decisão de você começar como criança a vender doces? É verdade, assim, meu espírito empreendedor, ele já existia e nem eu tinha noção disso, né? Sim. Porque lá com 10 anos de idade, montei uma barraquinha na porta de casa Uhum. e falei, bom, quero ganhar um dinheirinho aqui. Então, assim, Sim. eu vim de uma família muito simples, eu nasci na Zona Leste de São Paulo, Sim. no bairro São Miguel Paulista, acho que para quem mora Conheço. aqui já ouviu falar, né, alguma vez. E então, sempre assim, estudei em escola pública até a faculdade, só quando eu cheguei na faculdade que aí eu fui para uma instituição particular. Então, assim, sempre foi uma vida bastante desafiadora. Então, eu Sim. queria ganhar o meu dinheiro, e a forma como eu encontrei foi montar uma barraquinha, montar uma banquinha de doces ali na porta de casa. Sei, sei. Quando chegou assim, eu tinha 10 anos de idade, então era, enfim, uma criança, né? Minha mãe dava Aham. risada dessas coisas que eu fazia. É mesmo. Mas você E vendia, você aí, conseguia vender. Você vendia mesmo, você conseguia vender na porta da sua casa? não, eu vendia Nossa, tudo. Eu vendia doces, eu vendia aquelas revistas, sabe aqueles produtos por revistas? sim, sim. Avon, Demilos, assim, e Ah, que eu legal. vendia muito, e detalhe, até a moça, né, que me cedia ali as revistas e tudo mais, porque ela recebia também um percentual das minhas vendas, né? Ela era Sim, sim. responsável por mim. Ela falava, nossa, é incrível, ninguém dá calote nela. Nossa, nossa, isso é Nunca importante. Nossa, levei calote. isso é super Então importante. sempre pagaram direitinho, assim, sabe? E Então vendia bastante. E aí, quando chegou, não lembro exatamente a minha idade, mas era por ali 10, 11 anos, chegou no fim do ano, eu falei, bom, eu quero arrumar um emprego. Então vou arrumar um sei, emprego, sei. fui até uma papelaria que tinha perto de casa, e aí falei, bom, eu quero trabalhar no fim do ano, né? Uhum. O dono da loja, essas lojinhas de bairro, sabe, que vende Sei, papelaria, sei. brinquedos, enfeites para o Natal. Ele falou: o que você vai fazer aqui? Eu falei assim: eu não sei o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer alguma coisa. Aí ele falou: tá, então Aham. eu vou te botar lá na porta da loja. Ele queria, ele acho Uhum. que ficou com dó, né? Ele falou Claro. assim: eu vou te colocar lá na porta da loja, você vai ficar olhando para ver se. Você vai ficar ali, tipo, como se eu fosse um vigia. Sei. Fica lá olhando para ver se alguém vai pegar alguma coisa, né? Só que não era isso que eu queria atender as pessoas. Então, volta e Claro. meia, pegava no balcão e passando o troco.
Sei. O receio dele era que eu passasse um pouco errado. É claro, claro. Mas assim, foi uma experiência muito boa. Até hoje eu tenho contato com ele, com o dono da loja, Que legal. foi muito legal. E com 13 anos, eu fui trabalhar. Então, eu comecei assim a minha trajetória, não tinha nem carteira profissional, Sim. porque eu queria muito trabalhar, não queria ficar em casa, nunca gostei de ficar em casa. Queria ter o meu dinheiro, a minha independência Claro. financeira. Assim, eu não tinha consciência disso, mas era isso que eu estava buscando, né? Sim, sim. E aí eu comecei a trabalhar numa confecção no Brás, porque tinha uma senhora na rua de casa, uma vizinha, que era gerente dessa confecção. Que E aí eu legal. perguntei para ela, o que faz lá, não sei o quê. Ela falou, faz isso, isso. Eu falei, me leva para trabalhar lá? Não, mas você vai fazer o que lá? Eu falei assim, eu não sei, mas me leva. E aí a minha mãe deixava, porque eu ia com ela, era na região do Brás, eu ia com ela todos os dias de carro e voltava com ela. Então, Que legal. minha mãe falou, vai, tudo bem. E aí foi lá que eu comecei, assim, de fato, quando eu fiz 14 anos, eu não tinha nem carteira profissional. Sim, Imagina, claro. carteira profissional era a partir de 14 anos, né? Sim, sim, sim. Aí fui lá, tirei minha carteira profissional, já estava trabalhando, então eu comecei na confecção, na parte lá da oficina, pregava botão, arrematava as peças, quando voltava da costureira, esse tipo de coisa, que era uma confecção infantil. Aí tirei a minha carteira profissional, fui registrada, porque o dono da loja era um senhor, um libanês, ele tinha medo, ele falou assim, vai baixar um fiscal aqui, ela não é registrada e ainda menor de 14 anos, expulsão infantil. Mas acho que ele via aquela minha vontade de trabalhar, de aprender, e ele acabou sendo bastante flexível. E aí, com pouco tempo que eu estava nessa parte da oficina, eu desci para a loja para atender clientes. Que legal. Aí você foi para onde você queria. Sim, sim. Aí eu atendia os clientes, aí fazia ali Aí eu já tinha aqueles clientes, né? Porque era atacado. Então eu já tinha ali todos os meus clientes, já fui formando uma carteira de clientes ali. Mas era assim, eu falei, não, mas isso daqui não é bem isso que eu quero. Porque era bem desgastante, assim, era um trabalho bem cansativo. É pesado. Sim, sim, ainda mais atacado, né? E era roupa, era jeans. Aí eu pensei, não, para onde eu posso ir aqui dentro? Fui para o escritório, então fui para a área administrativa, e aí comecei a aprender a fazer eu, assim, fui responsável pela área de faturamento, sei lá. Então, tirava notas fiscais, emitia duplicatas. Naquela época, datilografava as duplicatas. Sim. Eu cheguei a emitir nota fiscal escrevendo, né? Sim. Também, não, eu também peguei essa época de emitir as notas à mão, né? E aí depois é que foi informatizado e tudo, mas assim, foi um grande aprendizado para mim. E aí quando foi 2000, não, já estou colocando lá na frente. E aí nessa época eu tinha ali os meus 16 anos. Aos 17 anos, eu já fazia 2 anos ali que eu tinha um namorado e eu engravidei. Aos 17 anos. E aí tive a minha primeira filha com 18 anos. Nossa, nesse meio tempo eu casei e falei, bom, agora eu vou ter que equilibrar as coisas aqui, né? Entre trabalho, não ia abrir mão do trabalho, e eu queria estudar, porque na época que eu fiz na época que eu engravidei, eu estava fazendo cursinho. Eu fazia cursinho. Sim, eu já tinha terminado o ensino médio, eu fiz técnico em administração de empresas, e aí eu fui fazer ali um cursinho, eu estudava no Etapa, ali na Avenida Liberdade. Sim, claro, conheço. Conhece? Eu muito pouco lá, mas eu estudei sim, um pouquinho ali. Depois eu fui, acho que fui para o Ângulo. Mas conheci o Etapa. O Ângulo é ali pertinho também. Ali do lado da Tamandaré, isso. Sim. E aí eu estava fazendo cursinho, fiquei grávida, acabei concluindo o cursinho, mas assim, entrar na faculdade, iniciar a faculdade, eu acabei dando uma pausa ali. Claro. Tive minha filha em 98, eu tinha 18 anos,
E quando ela fez 2 anos de idade, eu falei, bom, agora eu vou voltar, agora eu vou iniciar minha faculdade. Sim, sim. Então, comecei a fazer a faculdade, prestei o vestibular, e fiz administração de empresas, e me formei em 2004 na PUC São Paulo. E assim, a maior parte do tempo eu estudava pela manhã, por quê? Nesse meio tempo, né? Eu pulei pulei aí uma etapa, né? Em 2001, eu saí da confecção, porque eu pensei que não tem mais para onde eu ir, não tem mais o que eu aprender aqui. Você ficou um tempo na confecção, então, hein, Ana Paula? 7 anos. Nossa, que legal. Fiquei 7 anos, assim, era assim, eu aprendi muito, muito mesmo, e eu tinha uma relação muito boa com esse senhor, libanês me tratava como uma filha, assim, então foi muito bom. São excelentes negociantes, excelentes pessoas. A minha mãe trabalhou com libaneses também. Sim. E aí, em 2001, eu consegui uma vaga no Banco BCN, que hoje não existe mais. Sim. Depois, né? Foi. Quando eu entrei no BCN, o Bradesco já havia comprado, né? Então já era Bradesco, mas eu nem sabia. Eu, assim, imagina, eu cresci numa família bem humilde, assim, eu nunca tive acesso a investimentos, não tinha essa coisa da internet, que hoje a gente tem muito mais acesso. É verdade, então, assim, eu falei, bom, eu vou para o banco, porque eu fazia, já estava na faculdade de administração, então, falei, bom, o banco, acredito que tem ali, vão ter várias possibilidades, né? Também, quando eu trabalhava no Brás, eu ia muito ao banco, na época era o Banco América do Sul, aí eu entrava lá dentro. América do Sul, nossa, lembro desse banco. Você vê que eu estou entregando a idade aqui, né? Porque com certeza eu estou falando coisas... É legal, né? Porque a gente consegue conversar sobre coisas que a gente viveu ali. Você sabe que a América do Sul, Ana Paula, desculpa até interromper um pouquinho a sua trajetória, mas eu vim da área de computação, né? Foi a primeira análise de fraude que nós vimos foi no Banco América do Sul, você acredita? Porque assim, até então não se tinha noção de quanto você usar microcomputadores nas empresas poderia abrir portas para eventuais fraudes, né? E ali foi a primeira vez que eu vi como que um cara fazia uma fraude, fraudando a impressão como é que fala? Dos relatórios de câmbio, né? E ninguém pegava, porque ele, na verdade, ele substituía uma parte ali e ele fazia aquela fraude de roubando assim centavinhos de cada operação. E ele era da área de TI, né? A pessoa que fazia isso. Então foi a primeira vez que eu vi, falei, nossa, caramba, realmente isso aqui é perigoso, porque o relatório dava uma coisa, ele imprimia outra, e a hora que a auditoria olhava a impressa e falava, bom, deve ser algum erro de ajuste, alguma coisa assim, né? Mas que interessante. Não. E assim, naquela época, os processos eram muito manuais. Então, assim, abria muita brecha para você ter esse tipo de problema, né? Para esse tipo de fraude. Então, eu ia até o banco, ia entregar ali as duplicatas, né? Porque na época a gente... Então, eu olhava assim... Tinha uma borderô? Isso eu não lembro se é isso. Borderô, meu Deus do céu, não, realmente, agora você foi longe, borderô, exatamente. Eu não lembrar o nome, eu falei, borderô, isso aí é verdade. E aí eu chegava no banco e falava assim, acho que eu combino com isso aqui, acho que, né... Mas você gostava, então, de estar naquele ambiente, então? Acho que eu gosto desse negócio aqui. Legal. E eu via todo mundo ajeitado, né, enfim. Bom, eu estava na faculdade, ia fazer uma boa faculdade, então, assim, eu priorizei isso. Falei, bom, eu quero entrar numa faculdade renomada, mas assim, era muito difícil, assim, aí eu entrei no banco, com certeza, assim, as portas do banco se abriram porque porque quando eles viram o currículo, eles falaram, estuda na PUC, então, assim, não quer dizer que, assim, que outras faculdades, né, que, poxa, não vai ter chances, mas, assim, isso daí ajuda a abrir portas, né? E aí, inclusive, assim, o meu chefe que me contratou no BCN, ele morava na rua da PUC, então, assim, para ele era, nossa, que legal, você estuda na PUC, não sei o quê. E aí eu entrei no Banco BCN como telefonista, tá? Então, não fiz... Você entrou como telefonista?
Sim, Caramba. porque o que acontece? Naquela época, tinha ali secretária, hoje em dia acho que os bancos nem tem mais isso, né? Sim, Secretária, sim. telefonista. Então, era como se fosse uma secretária, mas o cargo ali, o nome era telefonista. Telefonista, sei, Então, sei. eu ficava no salão, ali Sei. no andar, junto com os gerentes regionais do BCN, e aí eles ficavam o dia inteiro ali ligando, não tinha essa coisa do celular, do WhatsApp na época, Sim, né? claro. Então, da mesa dele, ele falava, Ana, liga para mim, para gerente tal da agência lá, Jardim Paulista. Olha só, É, era inimaginável isso. hoje, né? Olha que interessante. E você Não, e ligava? assim, e foi um aprendizado incrível, porque assim, ali tinha altos executivos, Sim, e como, e assim, a média, na época eu tinha 20, 21 anos, era muito jovem, muito. Só claro. que como eu era casada, já tinha filho, então, e na época, o meu gerente falou assim, não, você vai ficar lá. Por quê? Porque lá, para ficar naquele ambiente, tinha que ser um pouco mais contida, né? Claro, claro. Assim, tinha que ser um Uma pouco certa mais postura, né? madura. Sim, Sim, exato. Claro. sim. Porque ficava ali junto com eles mesmo. Então, assim, eu ouvia as conversas, sabe? Então, tudo Sim, aquilo sim, foi aprendizado, né? claro. Foi tudo um aprendizado. Então, eu fiquei no BCN, nesse cargo de 2001 até 2004. Assim, claro que eu fiquei super inquieta, Sim. deu tipo, 2 anos ali. Nesse meio tempo, eu fiquei grávida da minha segunda filha. Ah, você teve uma Então, segunda filha. sim, sim. Então, eu tenho 2 filhas e eu fiquei grávida da Legal. segunda filha. E aconteceu, eu estava no meio da faculdade. Falei, Uhum. bom, eu não vou parar essa Nossa, faculdade, porque que se eu parar a desafio. faculdade, como é que eu vou fazer? Sim, sim, sim. Então, assim, eu estava com 1 ano do banco, assim, não era uma coisa que eu planejei que ia acontecer, mas enfim, né? A gente tem 20 anos de idade, pensou em ficar grávida, fica, né? E É qualquer verdade. deslize, né? Não, não tem como. Hã? Não tem como. Nessa idade, Sim, não tem como. exatamente, exatamente. Não deslize, enfim, eu fiquei grávida. E aí, na época, você sabe que na época até senti um certo julgamento das outras meninas, né? Porque, como assim? 22 anos, já tem um filho, vai ter outro filho. Sim. Mas tem uma coisa que, assim, nós tínhamos muito contato, então eu atendia tanto os gerentes regionais como os diretores. E Uhum, na uhum. época, nós tínhamos lá tinha happy hour, eu trabalhava ali no prédio que fica na frente do D&D Shopping, o BCN ficava lá, eu trabalhava no prédio da diretoria, da presidência, No então eu CENU, conheci no no centro. CENU, exatamente, exatamente, no Centro Empresarial Nações Nações Unidas. Unidas. Sim, claro, claro. Então, de vez em quando, tinha ali happy hour, e a gente sempre estava ali interagia com o Soracar, que foi presidente, que era o presidente do banco, um outro que também foi presidente do Bradesco, que Uhum. naquela época não era ainda. Então, assim, Sei, interagia sei. com várias pessoas. E na época tinha um executivo que, assim, eu admiro muito ele, eu acho que até hoje ele está no Bradesco, que eu lembro que teve algum comentário assim, meio, mas como assim, né? 2 filhas já com essa idade, de mulher mesmo, tá? Não foi nem Sei, de sei, homem, de sei. mulher. E aí ele falou assim: não, pelo contrário, assim, eu acho, assim, para ela é muito desafiador ter filho agora, muito jovem, né? Abrir mão de muitas coisas. Uhum. Mas lá na frente, profissionalmente, para ela vai ser muito bom, porque Vai quando ela ser estiver excelente, ali no claro. auge da carreira, né, 35, 40 Já. anos, 40 anos, minhas filhas já. Né? Minha filha, com 40 anos, a minha filha já estava ali com 18, já Sim, era entrando até na maior de faculdade, idade. Né? Então, a mais nova já estava próximo ali dos 18 anos também. Então, assim, eu nunca esqueci isso. E na época, né, eu pensei, bom, eu tenho certeza que vai ser bastante desafiador, e com foi, certeza. mas realmente esse executivo ele tinha razão. Não, sem dúvida. E assim, acho que a sua trajetória tem tantos aprendizados, né, Ana Paula? Porque, primeiro, eu vejo como, às vezes, alguns profissionais não dão devido valor para as vendas. Então, e tudo aquilo que você quer fazer, você precisa aprender a vender. Na minha área, eu vejo que muitos executivos querem ser coaches, né? Então, eles acham que eles vão ser coach porque eles têm um certificado de coach, né? Eu falo, olha, se você não vender coach, você não é coach. Não tem como você ser coach sem vender. Então e muitas vezes eu vejo em empresas
que as pessoas desdenham um pouco do processo de venda. Acho que é uma coisa menor, acho que é uma coisa fácil e tudo mais. E desde o começo você viu como é importante o relacionamento, a venda para você ter renda e tudo mais. O principal ponto vamos dizer assim, da empresa é realmente você conseguir vender. O segundo ponto foi engraçado você falar que você trabalhou numa tecelagem. A minha mãe teve uma tecelagem também lá no Brás, isso, mas estou falando de década de 70, né? E com isso eu vi assim a complexidade de todo o processo, né? Receber tecido, cortar, fazer a modelagem, aquela coisa toda. Então acho que é interessante você ter trabalhado num lugar em que você vê os processos, que muitas vezes eu vejo em empresas, principalmente empresas pequenas, são empresas que às vezes não é que desdenham, mas elas acham que conseguem crescer sem ter processos. Então é importante você ver isso. E um terceiro ponto fundamental que eu vejo na sua trajetória também é a questão de você ter trabalhado emitindo notas fiscais e vendo a importância de apropriar corretamente os tributos, que é uma coisa também que, às vezes, quem é muito novo, ou às vezes o empreendedor que quer começar um negócio, ele não para pensar na complexidade dos tributos no Brasil. Isso, às vezes, mata a empresa. E com relação às críticas, né, de você ter ficado muito jovem grávida, eu acho curioso, né, porque na verdade parece que nunca está bom, né? Porque se você para a mulher assim, se engravida mais tarde está ruim, se engravida mais cedo está ruim. Eu acho que a gente precisa fazer as pazes com isso, que assim, realmente você conseguir fazer a vida da forma como ela se apresenta, porque nem sempre a gente consegue fazer a vida é um negócio, aquilo que a gente faz é aquilo que acontece conosco. Se desse para ter um manual, né, de instruções, né? Se desse para a gente fazer ali um planejamento e seguir tudo aquilo, mas assim, não tem certo nem errado. Claro que assim, hoje o que eu falo para as minhas filhas é que, assim, eu falo, oriento elas, olha, a minha trajetória foi muito difícil, elas sabem, sim, né? Elas sempre acompanharam, assim, mas assim, não tem certo nem errado. Para mim, graças a Deus deu certo, mas assim, me exigiu muita força, muita resiliência, né? Claro. Então, Não, e em uma idade que você tem essa energia para realmente suportar isso, né? Às vezes você deixa mais para uma idade mais avançada, às vezes a energia não tá ali disponível, né? Então, exatamente. E essa coisa que você falou dessa habilidade de vendas, assim, isso de fato, para quem não tem, é uma habilidade que para mim, assim, eu acho que é desafiador você desenvolver isso. sim, Então, assim, hoje, claro que assim, eu estou sempre me atualizando, faço cursos até através do banco, sim. quando eu vejo ali que é algum curso que vai adicionar mais conhecimento, mas hoje, assim, eu estou com 45 anos, então o que eu vejo, que eu tenho muitas habilidades ainda para desenvolver, habilidades assim, até mesmo de comunicação, eu acho super interessante. Então, desenvolver essa habilidade, se você não está, assim, achando que está 100%, né, desenvolvido. Então, e essa habilidade da venda, né? Então, a partir do momento que você tem um negócio, você está vendendo o tempo inteiro. Né? Dentro da empresa também, dentro da empresa, para você conseguir circular no ambiente ali corporativo, não tem como você ficar dentro de uma bolha, não existe isso. Não tem. Então, assim, a pessoa precisa olhar ter esse olhar, né? De acordar, se eu vou ser empreendedor, a gente precisa estar vendendo o tempo inteiro, a gente precisa estar o tempo inteiro vendendo o nosso negócio, até mesmo para atrair pessoas, não só clientes, mas para trabalhar conosco. Então, assim, é o tempo inteiro, é uma venda constante. Não, com certeza. E eu fico admirado assim por vezes as pessoas não darem a devida importância. Eu conto essa história algumas vezes aqui no meu podcast. Eu trabalhava muito no desenvolvimento dos computadores, trabalhava numa empresa, numa fábrica de computadores. E a primeira vez que eu fui convidado para uma convenção de vendas, um dos principais, na verdade, o principal executivo, que era um dos sócios, que era responsável por vendas e por marketing, ele começou a convenção, Ana Paula, dizendo assim: olha, aqui na Microtech só existem dois cargos, quem vende e quem ajuda a vender, não tem outro cargo. Eu falei, isso é sensacional, foi aquilo ali que falou, não, eu tenho que ir para vendas, eu preciso aí, enfim, depois de alguns anos eu saí da área de desenvolvimento e fui montar, junto com aquele que se tornou meu sócio na época, o departamento de vendas nacionais da empresa. Então, assim, é super importante. E detalhe, eu entendi muito a diferença quando você vende, por exemplo, dos ciclos econômicos, né? Na década de 90, 80, 90,
todo mundo queria comprar computador. Então, eu estava numa área que era muito fácil vender, vamos dizer assim, o que você fazia, vendia. Quando eu passei para essa área de coach, eu demorei muito tempo para perceber que eu estava numa área de educação. E no Brasil, apesar de conversar com uma pessoa como você, que eu vejo que valoriza o aprendizado, está sempre se atualizando, a maioria das pessoas não quer estudar. Então, assim, para você vender é muito mais difícil. Então, aí que você vê, eu vi assim, falei, nossa, o que eu vendi era muito fácil em relação ao que eu vendo hoje, porque para você vender assim, coaching, mentoria, transformar os executivos em mentor e tudo mais, você tem que realmente mostrar para as pessoas, olha, existe uma necessidade dentro da empresa disso, mas a cultura nossa ela é meio avessa ao conhecimento, então é uma dificuldade grande. Então, a habilidade de venda tem que estar sempre se desenvolvendo, conhecendo novos métodos, novas formas para que você possa abordar o mercado. Então, eu acho que uma pessoa que teve uma experiência como a sua desde o começo, eu acho incrível, porque você já sabe que, olha, tem que vender. Não importa onde você esteja, você tem que vender. E para mim, eu achei curioso que você começou como empreendedora, vamos dizer assim, muito jovem, aí você foi ser CLT em um grande banco, como o BCN ou o Bradesco, mas aí quando foi que você falou assim, bom, agora eu tenho que ser empreendedora de novo? Porque não é muito fácil você, quando está ali em um grande banco, tem todos aqueles benefícios, bônus, etc., você fala, bom, agora eu vou empreender. Como é que foi isso? Você fala, bom, eu tenho que empreender de novo. Assim, bom, em 2004 o Bradesco incorporou o BCN. Sim. Então, naquela época ainda era escriturária. Aí eu trabalhei 1 ano numa agência do segmento empresas, no Bradesco. Sim. Só que, assim, eu já estava ali no último ano da faculdade, então me formei em 2004. Foi justamente ali quando eu fiquei 1 ano nessa agência do segmento empresas. Eu me identifiquei muito com finanças. Uhum. Então, na PUC, são 5 anos de administração, e o último ano eu escolhi ali qual área que eu ia me especializar. Então, eu poderia fazer ali marketing, ou finanças, ou RH, e finanças para mim sempre foi um negócio que me atraía bastante. Eu sempre tive muita facilidade com estatística, contabilidade, com números, matemática financeira, e aí eu acabei me especializando em finanças. Então, no último ano, fiz ali as matérias, a minha grade de matérias foi mais ali, teve ali uma concentração maior de finanças. Sim. E eu falei, bom, estou dentro de um banco, gosto de finanças, então eu tenho que me identificar aqui o que eu vou fazer, porque eu não queria ficar numa agência, naquele momento, eu queria explorar mais, eu queria me aprofundar em alguma coisa dentro do banco, em uma área específica. Certo. E aí eu comecei a ler sobre investimentos e fui parar na área de investimentos do Bradesco. Então, consegui fazer ali a minha transferência para a área de investimentos do banco. E quando eu cheguei nessa área de investimentos, eu literalmente comecei pela porta da frente. Eu fui para a recepção, era a única vaga que tinha. Falaram para mim, você vai vir para cá? Sim. Você, né, vai ficar na recepção. Eu falei, tá bom. Sim. Então, assim, fiquei ali 6 meses ali naquela recepção, eu olhando o dia inteiro para aquela porta, esperando as pessoas chegarem, e lá dentro do departamento pegando fogo. Aquilo que eu queria, era aquilo que eu queria. E aí foi quando eu comecei, numa conversa que eu tive com um dos gerentes, aí ele falou, poxa, mas você já é formada na PUC, administração, não, você não vai ficar aqui na recepção. Falei, bom, então tá. E aí fui para o departamento, comecei numa área operacional do Bradesco, eu atendi em torno de 120 agências por dia. Todas as dúvidas que você imaginar caíam naquela mesa. Sim. Então, o gerente que estava lá atendendo o cliente tinha uma dúvida no imposto de renda, tinha uma dúvida, assim, todas as dúvidas. Era a mesa de apoio, a rede do Bradesco. Então, assim, foi uma escola aquilo, né? Foi uma escola, eu não sabia nada, aprendi muito. Fiz a CPA 20 nesse momento. Fui super bem na prova, já passei de primeira. E aí, com 2 anos, não, com 1 ano e meio, quando eu fiz a CPA, um dos gerentes da mesa comercial que atendia as agências do Prime falou para mim, vem trabalhar com a gente, eu sei que você tem vontade, que você se dá super bem, conversa com todo mundo, é comercial, então a gente precisa de gente como você aqui. Que legal. E aí foi quando eu fui para a área comercial de fato.
Então, eu atendia, aí comecei a já atender clientes, e até eu tinha ali uma quantidade de agências que estavam sob minha responsabilidade. Então, foi a época de 2007, cheguei nessa mesa em 2007, então, Sei. eu comecei a atender clientes, assim, com o auge da crise subprime. Então, na época eu estava, né, quando o Lehman Brothers, né, Quebrou? quebrou. Uhum. Então, assim, eu peguei toda aquela época de 3 circuit breakers em um dia. Não sei se hoje deu algum, viu? Eu sei que em Xangai teve hoje, não sei se você acompanhou isso. Oi? Não Eu falei entendi. que hoje em Hong Kong e em Xangai teve circuit breaker, que eu Então, acompanhei. assim, aquilo ali foi emocionante. Então, foi uma Uhum. grande experiência. Você vê uma crise no sistema bancário. Então, eu Nossa, passei por tudo isso, né? Então, aquele muito momento, realmente, a crise instaurou uma crise de confiança enorme, né? total. E aí eu via o fluxo de bancos menores vindo para eu estava no Bradesco. Sim, Então, sim, assim, sim, os sim. grandes bancos foram que receberam ali a maior enxurrada de liquidez naquele momento, contanto que foi naquele momento que o FGC criou aquele limite especial, né? Uhum. Acima de 20 milhões, se eu Sim, não me sim. engano. Então, passei por tudo isso. Em 2011, eu já estava um pouco saturada lá nessa área, e uma coisa que eu senti uma certa frustração é que eu era advisor, então eu atendia os Sim, clientes, mas o cliente não era meu, de fato, assim, não que era meu, o cliente é do banco, né? sim, claro, Mas, claro. enfim, não era eu ali que tomava a decisão ali no boletamento, né? Sei, Então, sei, eu sei. passava uma indicação para o cliente ali com o gerente, virava as costas, infelizmente o gerente acabava fazendo o que estava apertando ali, o que era a meta, né? Perfeito, Então, perfeito. e aí eu me sentia frustrada com isso. Falei, para que serve o meu trabalho? E aí eu fui para o private. Então, em Uhum. 2012, eu fui para o private bank do Bradesco. Nesse meio tempo, eu já tinha feito a CEA, que é uma outra certificação, né? Aquela Sim, sei. certificação Uhum. especialista em investimentos. Uhum. E quando eu cheguei no private, eu falei, bom, agora eu preciso fazer o CFP. Uhum. Então, fiquei 6 meses lá, fiz o CFP e aí já Uhum. assumi uma carteira de clientes lá no Uhum. private. Uhum. Então, assim, essa coisa do vender, sim, é importante essa habilidade, mas, assim, uma coisa que eu sempre abri mão é de ter um embasamento técnico. Então, eu Sim, sempre, claro. assim, não adianta você ser vendedor também e Uhum. não saber ali o que você está falando e não ter profundidade É no verdade, assunto, é verdade. É verdade. né? Então, eu não consigo ser boa vendedora daquilo que eu não conheço, de É, fato. ainda mais falando com clientes com valores altos e que nem, assim, tudo bem que às vezes Exatamente. alguns clientes podem não saber em detalhes, mas alguns são muito bem educados em finanças, né? Sim, com certeza. E assim, eu não sou um vendedor de boca para fora, né? Então, um Sim. vendedor assim que alia, que está olhando ali a Uhum. necessidade do teu cliente e alinhar os objetivos dele, não só os objetivos da instituição. Uhum. Então, com certeza, isso daí acho que foi o que eu vivi, assim, esse paradoxo, né? Entre eu sou CLT, eu sou funcionária aqui do banco, mas do outro lado eu tenho cliente e eu tenho Sim, a sim. Ana que quando dorme quer a consciência tranquila de que fez o melhor Sim, sim, possível. sim. Então, eu tinha que equilibrar isso, mas de fato, assim, acho que eu nunca consegui equilibrar muito bem, mas sempre Sei, sei. trabalhei, né? Então, sempre chegava, sentava, trabalhava e assim, e mantinha ali o foco de que em algum momento eu faria uma transição de carreira. Quando foi em 2017, eu recebi uma proposta de ir para o Banco Safra, e aí eu fui Ah, para o Banco Safra, você sim, trabalhou lá também? Olha só. também trabalhei lá. Uhum. Então eu fiquei no Bradesco, entre BCN e Bradesco, de 2001 até 2017, Sei, e em sei. 2017 eu fui para o Banco Safra. Uhum. E aí, chegando no Banco Safra, eu tinha ali o relacionamento dos meus clientes do Bradesco. Sei, sei. Na época, o Safra era um banco que me incomodava. Falei, bom, eu Sim. preciso ir Aí para você onde está levou me para o outro lado. incomodando. Vou para onde está me incomodando. E também, assim, tinha a questão, eu já estava há muito tempo no Bradesco, a carreira profissional, em questão de remuneração, isso não Sim, estava, sabe, fluindo da agrade forma como eu gostaria.
Sei, sei. Então, as minhas filhas já estavam maiores na época, então eu me senti encorajada a ir, a arriscar Claro, um pouco claro. mais, porque eu estava arriscando. Imagina, eu saí do Bradesco, que eu tinha ali uma carteira com vários clientes, que eu não Sim, precisava ficar sim, batendo na porta dos clientes, porque sim, ali sim. é cliente, você não dá É conta de verdade, atender tantos claro, clientes claro. que tem. E aí eu fui para um outro banco que eu tinha que. Eu cheguei no outro banco, liguei o computador, minha tela, 0 clientes. Então, assim, isso Nossa, é bem desafiador, né? É bem desafiador. Você abre começar de a. novo, né? Hã? Começar de novo, do zero, Exato, você literalmente. fala, meu Deus. Mas, enfim, assim, deu super certo, consegui trazer clientes, então, Imagina. os clientes me acompanhavam, assim, acho que nesse negócio que eu tô, e claro, acho que a maioria dos negócios, né, a estabelecer uma relação de confiança com o teu cliente isso daí, assim, é imensurável, Sabe? não vende, né, Uhum. não tem nenhuma Sim, prateleira vendendo isso, então, é uma construção que você faz ao longo do tempo. verdade. Leva tempo, né? Então, acho que você não consegue estabelecer uma relação de confiança com a pessoa assim de imediato, mas isso leva tempo. Então, você mostra consistência no teu trabalho, no que você está falando, né? Então, coerência. Então, isso daí, com certeza, lá na frente a gente acaba colhendo os frutos disso. Então, eu consegui montar a carteira no Safra, recebi alguns clientes também e fiquei por Sim, lá 4 anos. E fiquei olha por só. lá quase 4 anos. Faltava um Uhum. mês para completar os 4. É... Aí eu recebi o convite com uma conversa com a Andressa. Então a Andressa já Sei, sei. estava já tinha aberto o escritório em 2019. Uhum. Quando ela foi abrir o escritório, ela até veio conversar comigo. E aí eu falei, não, eu acabei de chegar, estava com 1 ano e meio no Safra, Uhum. não, sabe, eu nunca gostei muito dessa coisa de estar em várias instituições, eu como Sei, cliente, eu não ficaria muito confortável, sim, sim, então, né, eu falei, não, calma, deixa eu esquentar a cadeira aqui, né, sim, sim. É verdade, é e verdade, né? eu ainda estava na minha lua de mel com Safra É, também, é né, verdade, é verdade. então, assim, eu estava ainda na lua de mel, estava tudo bem, mas aí depois algumas coisas foram acontecendo e eu passei a não me identificar assim, com o dia a dia, com o sistema do banco, era Sei, muito sei. difícil, né? Mas assim, foi um aprendizado também. Com certeza ali assim, consegui mais musculatura ainda, tá? Para me dar Perfeito. coragem para empreender. Uhum. E aí eu falei, bom, eu não tenho como sair do mercado financeiro, primeiro porque eu gosto Sim. e aí é o que eu sei fazer, né? Então eu Uhum. preciso disso daqui para viver. E aí, conversando com a Andressa, bom, eu estou no BTG, e o BTG para mim sempre foi assim, uma marca que eu falei, não, o BTG é uma marca que eu posso apresentar para os meus clientes. Sim, sim. Alguns clientes tinham algumas restrições aí por conta dos Uhum. eventos que aconteceram lá Claro, claro. na época, lá atrás, mas Uhum. assim, falei, bom, assim, o banco acho que aprendeu muito com isso, tá? Uhum. Então, e essa coisa era com um outro cliente. Uhum. Enfim, aí conversei com o pessoal no BTG, achei assim eles Sim. muito consistentes, sabe? Uhum. Gostei muito do que eu vi. E a Uhum. Andressa eu já conhecia, falei, bom, eu acho que agora é a hora de mudar essa chave, Uhum. Uhum. né? E, enfim, então eu saí do Safra em 2021 Nossa, no e, meio da pandemia, então, sim, você começou. Nossa, no meio não, eu fiz muita coisa na pandemia, assim, nem eu impressionante. acredito, enfim. Foi muito, Não, assim, eu tomei muitas decisões, assim, na pandemia. Quando eu tomei essa decisão de vir pro BTG, foi ali, né, no finalzinho de 2020. sei, sei. E aí, no comecinho do ano, eu cheguei aqui, realmente, Uhum. estava no meio da pandemia. Foi Sim, uma coisa que foi engraçada, que, assim, eu acho que eu sempre passei por algumas dessas situações que eu acabei ficando mais forte, né? sim, sim, Quando sim. eu entrei quando eu entrei no Safra, logo teve uma crise, teve alguma coisa, eu não sei se foi a coisa dos caminhoneiros, a greve dos Você entrou em caminhoneiros, ou 2000 se foi o Joesley Day, acho que foi o Ah, sei. Joesley Day, Você entrou em 2017, você falou, é isso? 2017. É, deve ter sido Eu, alguma coisa que já era eu acho que depois foi da crise, né? Joesley Day.
Eu lembro que foi assim, em abril, eu cheguei no banco, quando foi em maio, aconteceu alguma coisa que eu falei, meu Deus, E que agora? agora, pronto, eu não consigo trazer nenhum cliente, Sim, porque sim. é difícil você fazer um movimento, o investidor, ele não faz esses movimentos em momentos que são muito, que Sim, sim. envolvem muito risco, né? Então, É ele verdade, é espera verdade. para ver o que vai acontecer. Mas deu super certo, em 2021 estava aqui no Uhum. escritório, e assim, em 6 meses eu bati todos os números que eu tinha combinado ali com o BTG, que Que nem eu legal. acreditava. Uhum. Que nem eu acreditava. Então, assim, os clientes aceitaram super bem, sabe, me elogiaram até por ter feito essa Uhum. mudança. E assim, o meu paradoxo, né, que eu vivia nas instituições, era de falar, poxa, eu acho que isso não é legal para o cliente, né? Então eu não vou Não, sem fazer. dúvida, né. Você tem outros, como é que eu vou dizer, interesses ali que você tem que combinar para poder entregar aquilo que o cliente está pedindo, né. Exatamente. E assim, essa coisa de você falar que CLT é estabilidade, não, não é estabilidade Não, nenhuma. as pessoas não sabem disso, né, Ana Não, não Paula, é. mas Claro que assim, você tem seu salário no fim do mês, tem todos os benefícios, mas assim, da noite para o dia, você pode você perder pode seu emprego. claro, lógico. Ainda mais se você não fizer exatamente o que a instituição quer que você faça. Mas é que Exatamente, é. assim, apesar de eu não bater todos os números ali assim, enfim, eu vou te dizer, eu não tenho assim nenhum problema em dizer que, por exemplo, eu nunca ganhei uma campanha X, nunca ganhei, Sei, porque, sei, sei. sabe, assim, eu ganhava outras coisas, mas as campanhas de alguns produtos, não, nunca ganhei, não fazia questão Sei, nenhuma de, sei. de, de estar ali, sabe? Então, quando eu cheguei aqui na VG Capital, junto com o BTG, que assim, que é um banco que, assim, eles estão muito na frente, sabe, em Sim, termos de sim. sistemas, Uhum, as áreas que nos apoiam são pessoas uhum. que têm um conhecimento assim muito profundo, sabe? Uhum. Então, eu tive todo o apoio aqui do Bacana. banco, das Uhum, áreas. uhum. Eu coloco o cliente para conversar com alguém de wealth planning, eu coloco o cliente para conversar com o economista do banco. Então, todo esse Sei, apoio sei, nós sei. temos. Só que hoje eu olho para o cliente, como eu sempre olhei, mas hoje eu consigo fazer na prática isso, é olhar para o longo prazo. Eu quero ter o Uhum. cliente, os pais, o filho, os filhos Sim, sim. assim, eu já tenho um relacionamento com os filhos, eu já abro a conta dos filhos, até dos netos, as crianças, Olha só. sim, Não, isso é muito eles, legal. Isso é muito legal. sim. Então, assim, é uma relação, é uma construção de longo prazo mesmo, Sim, sim, sim. e não tem como dar erro, não tem como. Assim, Não, quando não tem. você faz as coisas tudo, né, ali dentro de uma ética, de uma construção de longo prazo, assim, hoje que a gente vê muito no mercado, são pessoas que acham que vão ficar milionárias da noite para o dia, É verdade. e aí vê o que está acontecendo. Uhum. Então, são pessoas que desaparecem do mercado financeiro do Sim. nada. Elas, da mesma forma que aparece, ela desaparece, né, depois de algum tempo. Né? Por quê? Porque não tem como se manter. E é interessante tudo isso que você está falando, né? Primeiro, com relação a relacionamento de longo prazo, recentemente um cliente me ligou dizendo: Silvio, é o fulano de tal, você lembra de mim? Tal, falou: olha, eu vou precisar de ajuda dos universitários, que eu não lembro. Aí ele não tinha percebido, mas a última vez que nós havíamos conversado tinha sido 2014. Então, deu muito tempo. Claro que eu não lembrava dele. Mas como é bacana quando você vê uma pessoa, depois de 10 anos, lembrar de você, ligar e querer continuar a fazer o trabalho com você. E acho que às vezes hoje, até por conta disso que você falou, que as pessoas querem resultados de curto prazo, às vezes elas acabam queimando um relacionamento e isso não se recupera, ou se recupera com muita dificuldade. Então, pensar no longo prazo realmente é importante. E antes de falar da AVG Capital, eu queria fazer uma pergunta importante aqui para o nosso canal do Mundo Executivo, que é o seguinte: quando que você começou a liderar pessoas e se você tem alguma liderança, algum líder de referência? Quando que você começou e como que é o seu jeito? Qual o líder que você tem como referência, se é que você tem algum? Assim, acho que eu tenho estilos de lideranças, né, que eu aprecio, que são realmente pessoas que conseguem ali fazer, juntar pessoas, né. Eu Sim, sim. confesso para você que, assim, acho que eu tenho um jeito um pouco mais direto
um pouco mais objetivo. E talvez, assim, não vou lhe dizer que eu seja, assim, a pessoa mais a referência como gestão de pessoas. Sim. Então, assim, eu sempre lidei melhor ali com números, mas, assim, eu acho engraçado isso, porque quando alguém quer uma resposta, assim, a pessoa está um pouco, não está usando ali muito a razão, está muito na emoção, aí ela me procura. Aí ela fala, até amigas me procuram, e pessoas aqui no escritório também, assim, sabe? Eu falo, não, calma aí, vamos, esquece um pouco a emoção, é razão. Sim, Tá, claro, você entregou isso, o que você fez para ir? O que você fez? Né? Porque às vezes a pessoa, ela mistura um pouco isso, né? Então ela leva para o lado emocional, mas puxa, mas isso não aconteceu ainda. Eu falo, tá bom, mas o que você já se perguntou, o que você precisa fazer para chegar lá? Né? Então você fez isso, fez aquilo, faz um checklist. Aí a pessoa se pergunta, fala, puxa, é verdade, isso aqui eu não fiz, então vou fazer. Né? Então, assim, então nesse ponto aí, assim, eu acredito que eu posso contribuir um pouco, mas, assim, falar para você, nossa, Silvio, eu sou, assim, a gestora de pessoas, mas é engraçado que, assim, eu inspiro as pessoas, eu inspiro porque elas sabem da minha trajetória e aí eu acabo inspirando, eu trago um pouco para o lado sério da coisa, calma aí, vamos lá, assim, sabe? Tudo bem, você tem relacionamento com o cliente, mas não mistura as coisas, sabe? Assim, tenho clientes que me convidam aos finais de semana para ir, enfim, na casa de praia, no campo. Sim, eu vou, mas assim, mas a gente sempre, né, mantém ali uma relação ali, né, profissional ali, claro. no horário de segunda a sexta, no horário comercial. É verdade. Mas sabe, Ana Paula, eu sempre procuro procurar explicar para as pessoas que o nosso estilo de liderança ele tem que se adequar ao momento que nós estamos, principalmente do ciclo econômico. Normalmente, quando a gente fala de estilo de liderança, as pessoas acham que ele tem que ser adequado às pessoas que nós estamos liderando, a geração Z, baby boomer, essa pessoa é mais agressiva, menos, aquela coisa toda. E, no entanto, nesse momento que a gente vê claramente que a gente está entrando em uma fase de contração econômica, o estilo que você usa é o mais apropriado mesmo, porque, assim, até para dar segurança para as pessoas, você precisa ser assim um pouco mais firme assim nas suas decisões, um pouco mais sem emoção, porque é o que eu digo para as pessoas: olha, no momento de crise, você tem que confiar no seu painel, nos seus indicadores. Se você deixar a emoção rolar, você está perdido, você vai tomar decisões atabalhoadas e vai só piorar a crise para o seu lado. Então, é claro que também não é o melhor estilo, quando às vezes você precisa de um pouco mais de leveza, mas nesse momento, Ana Paula, eu diria que é o estilo a ser aprendido pelas pessoas. Aquele equilíbrio aqui que eu falo, o nosso equilíbrio aqui, a Andressa, ela é a leveza, quando a leveza ele vai ali, quando é uma coisa mais, assim, aí ela fala... Não, mas isso é uma parte legal, né? Sim, a gente se complementa. Sim, claro. Então, a gente se complementa. Não, mas, gente, por favor, eu não sou nenhuma carrasca, tá? Não, claro, Mas, assim, essa questão que você falou... Nossa, agora eu me perdi aqui. Eu tinha falado sobre o fato de que quando a gente está numa contração econômica, o seu estilo de liderança é mais apropriado. Assim, uma coisa que a gente às vezes fica tentando, se reinventar a todo momento, as pessoas criam coisas alternativas, enfim. Gente, assim, eu não sei, para mim, o meu trabalho, assim, eu conseguia, assim, chegar onde eu estou, como diz, fazendo o arroz com feijão, é o básico bem feito. Bem feito, né? sim. E é isso mesmo. Então, assim, sabe, eu ouço isso até mesmo de sócios do banco, sabe, que para mim são referência. Tem um sócio lá que, assim, o jeito é isso, é fazer o básico bem feito. Exato. Trabalhar, tipo, atender o cliente. Poxa, hoje em dia, sabe, assim, você tenta entrar em contato com uma empresa, um lugar, não tem um telefone fixo. Não tem. Você manda mensagem, ninguém responde. Você tenta falar com pessoas, você não consegue. Eu falo, meu Deus, assim, o básico, hoje em dia, às vezes a pessoa ela depende do cliente e o cliente não consegue contatar. Então, assim, são coisas muito... primeira coisa, atenda o teu cliente. Sim. Sabe? Eu chego no final do dia e eu vejo, poxa, eu quero zerar meu dia respondendo todos os meus e-mails, sabe? Eu não quero deixar o cliente esperando para o dia seguinte e olhar meu WhatsApp.
né, as mensagens ali dos clientes, porque eles têm o WhatsApp ali. Então, não tem como eu virar um dia sem dar uma resposta para o cliente. É. Então, assim, acho que a gente precisa voltar um pouco para isso, sabe? Sim, com certeza. E mostrar um pouquinho mais de consistência. Acho que parte daí. E é interessante isso que você está falando, porque você até compreende, às vezes, uma instituição grande usando robôs, usando uma série de coisas para responder a você, embora me incomoda profundamente você não conseguir resolver Sim, certas questões que, às vezes, a pessoa que é de TI, ela monta lá o robozinho de inteligência artificial, mas ela não sabe todas as situações que acontecem. Eu mesmo estou tentando falar com uma empresa de energia, e é impressionante, porque a questão que eu tenho não tem como ser resolvida em nenhuma das opções que eles colocam lá. E você não consegue falar com sim, nenhum ser humano. Então, assim, eu vou ter que sim. pegar uma noite, sei lá, ligar para eles meia-noite, 1 hora da manhã, para conseguir falar com um ser humano ali. Falar, olha, não tem nenhuma dessas opções aqui que é o que eu preciso. E quando eu vejo empresas menores usando isso, achando que estão sofisticando, eu falo, olha, você está colocando mais um layer entre você e o cliente, você vai acabar se perdendo nisso. Eu não estou dizendo para não usar, eu estou dizendo que no final a gente quer falar com uma pessoa para resolver a questão e não necessariamente com uma inteligência artificial. E agora sim, Ana Paula, eu queria falar um pouquinho então sobre a VG Capital, porque eu falo capital, você fala capital, né? Desculpe, eu tenho essa pronúncia um pouco mais americanizada, mas assim, a VG Capital, eu fico pensando assim, como é difícil você se diferenciar, né, no mercado que tem tantos competidores e tudo mais. Como é que você se posiciona? Quais são os clientes que mais se beneficiariam de contratar vocês? Então, assim, os nossos clientes, tanto assim, o meu como os da Andressa, que são as maiores carteiras aqui do Sim, escritório, são clientes que foram formados através do relacionamento, sim, sim. mais de 10 anos aí né, nas minhas passagens pelos bancos, e a Andressa também, ela veio do Bradesco também, então, assim, ao longo do tempo a gente teve essa construção de relacionamento, e que um cliente vai indicando o outro também, né? Então, Ah, você tem sim. ali o Member Get Member, você tem várias indicações, e, e assim, hoje eu não tenho ali, por exemplo, clientes uma lista fria, né? Como eu Sim, falo. sim. Não, hoje eu não tenho isso. Então, de fato, nossos clientes eles vêm ali através das indicações e dos nossos relacionamentos. Então, o que nos diferencia hoje de outros escritórios, de fato, assim, a gente acorda, quem está no mercado financeiro, acho que todos os mercados, né? Mas a minha experiência no mercado financeiro, então, assim, Claro. você está sempre ali pronto para a guerra. Vai vir ali de todos os É lados, verdade, é né? verdade. Então, assim, eu não estou falando com o meu cliente aqui agora, com certeza alguém está ligando para ele, né? Tá bom. Algum outro escritório, algum outro banco. Então, assim, com certeza, assim, a concorrência é muito forte e ela fica ali batendo o dia todo, né? Então, assim, mas aí eu volto naquilo que eu falei. Então, você estabelecer esse relacionamento de confiança. Eu tenho cliente que nessa abertura de curva de juros que teve agora, né, no último trimestre do ano passado, que Sim. assim tinha banco pagando taxa, sei lá, uma taxa bem interessante. E o cliente me ligou e falou assim: ó, eu tenho taxa tal lá no outro banco. E assim, um grande banco que eu respeito Sim. muito. Eu falei: faz. Não, mas você Uhum. vai perder? Eu Bom, falei: vou, eu não tenho. Eu é, faria isso. é claro. Né? Então, assim, aí o que ele entende? Ele entende assim, tá bom, realmente ela tá falando, ela quer o melhor para mim, Sim, né? sim, claro. Então, e assim, e paciência, né? E quando Uhum. vencer essa aplicação lá, ele vai trazer para mim Volta de se eu novo, né? tiver melhor, né? Então, Uhum. então assim, é dessa forma que a gente consegue se diferenciar de forma Uhum. transparente, olhando o cliente como um todo. Então, aqui na VG Capital, a gente também não, além do braço de investimentos, então eu Uhum. consigo atender o cliente também em assim, várias necessidades. Na verdade, Sim, eu sim. quero que meu cliente, quando ele pense em alguma necessidade que ele tenha com relação ao mercado financeiro, que seja investir, ou que seja tomar um Uhum. empréstimo, ou que ele vai viajar, ele precisa de moeda, ou ele precisa carregar o cartão, Sim. ou mandar dinheiro para conta internacional, Uhum. ele pensa em mim.
Sim, sim, ele pode fazer por vocês. Eu vi no site de vocês, vocês fazem câmbio também, né? Tudo, né? Legal. Sim, sim, sim. Hoje o BTG tem a conta internacional, Sim, sim. então, que é muito simples, assim, a Uhum, remessa, você faz o envio de forma muito rápida, e uhum, aí e pode investir lá fora no mercado internacional. Então, a parte também de seguradoras, então, eu acabei de, inclusive, agora em dezembro eu fiz a SUSEP, então eu sei, sou sei. sou certificada pela SUSEP também, Legal. porque, assim, tem muitas pessoas que olham para a Previdência e Seguros de uma forma negativa porque tiveram uma experiência ruim, mas para o meu É cliente, que é um verdade. cliente É verdade. que é uma pessoa que tem patrimônio mais elevado, ele se preocupa muito com a sucessão. Sim. Então, assim, entender de previdência, entender de seguros, no meu segmento, é extremamente importante. Uhum. E porque eu também não quero colocar meu cliente para conversar com um corretor ou com alguém que só está preocupado ali, de repente, também fazer um Sim. seguro. Então, eu preciso entender desse negócio. Eu falei, não, gente, preciso entender desse negócio aqui, Claro. porque para saber se faz sentido ou não, tá? Então, sim, claro, dependendo do perfil, faz todo sentido. Então, e o mercado de seguros é pouco explorado no Brasil, né? Então, É você tem verdade, aqui um ele é mercado um mercado gigante. incipiente, né? É um mercado Sim, incipiente. Eu entrevistei enfim, um dono de uma empresa de seguros aqui no Brasil, e ele falava sobre isso, que um dos motivos dele estar nesse setor é que o setor acho que representa só 34% do que poderia ser. sim, Está muito no representa começo. muito pouco. Sim. É. E Então, tem muito espaço. uma coisa que eu vejo na sua trajetória é justamente isso que até você falou, que você foi tirar o certificado da SUSEP, a sua preocupação com a educação financeira. E quais são os principais erros que os clientes cometem, ou que as pessoas cometem, não os clientes, quando elas pensam em investimento, Ana Paula? Eu acho que assim, um ponto importante é se questionar quando Uhum. alguém te oferece um investimento que está muito fora do que da média, né? É Então, incrível isso. você fala, não, não é possível assim. Então, assim, acho que é o cara que é o bom vendedor, ele é tão Uhum. bom vendedor que ele consegue convencer o cliente de fazer algo que, sei lá, ele não faria, né? Uhum. É verdade, é verdade. Então, assim, se questionar. Então, poxa, você tem ali o CDI, mas isso daqui está rendendo tão acima do CDI, qual que? Não tem. Como diz acreditado, não tem almoço de graça. É, Então, no caso financeiro, não tem. Isso também, não mais ainda. existe. Uhum. É? Mais ainda em finanças, tem que tomar mais cuidado, porque não existe mágica, né? Exatamente. Não existe mágica. Exatamente. Então, assim, acho que você se questionar, então, Uhum. que grandes negócios que surgem, a carteira é uma construção, então Certo. não, a gente também nunca vai acertar, vou colocar agora só em CDI, vou colocar só em pré-fixado, então a carteira vale sempre a diversificação, porque dificilmente a gente vai acertar todas as rotas, né, todas ali, você vê o mercado muda todo o tempo, Sim, então sim, sim. é sempre assim, adequar, poxa, será que eu aguento ou não correr esse risco? Uhum. Então, não concentrar num ativo somente. Então, é a máxima Uhum. da diversificação, eu acho que faz todo sentido para qualquer Sim, investidor, até mesmo é aquele que é verdade, super conservador, porque é não verdade. adianta você só apostar no CDI, sendo que você tem aqui juros reais que mostram que ao longo do tempo foi aí um dos melhores investimentos, porque a gente vive num país que Bom, não se livra da inflação, a né? 15% ao ano realmente é um negócio assim É. impossível, né, de não ser. Então, acho que partir de um pouco disso, sabe? Uhum. E me diz uma coisa, olha, nós estamos gravando aqui, hoje nós estamos no começo da semana, vai ser até bom, esse episódio ele vai ao ar agora na quinta-feira, mas nós estamos no começo da semana, hoje é dia 7 de abril, e a gente começa a semana de uma maneira bastante turbulenta em função das decisões do governo americano de estabelecer tarifas aos outros países para os seus Sim. produtos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, em um momento como esse, eu sei que está no começo ainda dessa turbulência, é um pouco difícil da gente saber exatamente o que fazer, mas quais seriam os principais cuidados que um investidor tem que ter nesse momento e que você acha que as pessoas devem prestar atenção para não tomar nenhuma decisão precipitada, ou de repente se meter, até mesmo numa promessa, como você falou, de lucros irreais? De fato, assim, já faz alguns anos aí que eu fico ouvindo, que a economia dos Estados Unidos vai entrar em recessão, vai entrar em Sim. recessão.
e aí a economia americana vem aí com toda essa pujança Sim, né, é e verdade. crescendo muito, quer dizer, você vê o índice S&P, as altas que vinham acumulando, Sim. e aí agora a gente passa por um novo momento. Uhum. Então, assim, acho que para o Brasil essa questão aí tarifária, né, que foi falada aí na semana passada, né, pelo Trump, até que eu achei que veio melhor Também do achei. Uhum. que, do que a gente esperava. Uhum. E assim, os Estados Unidos, ele tem ali uma questão que sim, inflação, né? Acho que inflação ainda é algo que não atormenta só o Brasil, mas também os Estados Unidos. Ainda mais Sim. assim, acho que o grande ponto hoje então eu vou consolidar aqui a minha indústria, eu vou fortalecer a minha indústria, mas será que você tem mão de obra para isso lá nos Estados Unidos? Uhum. Será que não vai gerar mais inflação? Uhum. Então tem vários fatores aí que estão aí, Uhum. né, assolando aí, estão causando medo mesmo. E a gente É. falando dos Estados Unidos, não dá para ficar fora do que está acontecendo nos Estados Uhum. Unidos, né? Uhum. E assim, com certeza, assim, talvez muitos investidores mandaram dinheiro lá para fora, Uhum. e assim, não tem como ficar olhando essa questão aí de variações de curto prazo, tá? Sim, Porque, assim, apesar de tudo, eu acredito bastante na economia americana, claro. então Uhum. faz parte da diversificação e você ter um pouco de dinheiro lá fora também, Uhum. tá? Então, acho que pelo menos aí a gente fala um número em torno de 20% Sim. de recursos lá fora, ainda mais quando a gente Uhum. está falando de patrimônios mais elevados. Uhum. Então, não tomar decisões no calor das emoções, né? É, exato. Então, esse momento não é um momento ideal para tomar nenhuma decisão aí mais brusca, principalmente se Uhum. você montou posição lá fora há pouco tempo, Sim, sim. Entendi. né? Entendi. Então, Não, eu concordo, Ana Paula. Eu vejo, assim como você também, eu acho que pelo menos há 10 anos, de forma mais aguda em 2016, e depois da crise do Covid, realmente todo mundo falava, não, vai ter uma contração econômica, vai ter uma recessão, vai ter uma depressão e tudo mais. Eu ainda tenho dúvidas que seja esse o momento, ainda falta acontecer sim. alguns fatores que eu acompanho de perto, assim, eu falo, olha, pelo menos assim, a hora que a taxa de juros do título de 10 anos começar a subir descontroladamente, aí sim eu vou ficar bastante preocupado, mas nesse momento eu falo, bom, realmente é uma contração importante, mas vamos ver como é que os mercados vão se comportar e também reforço a sua recomendação, vamos olhar para os números, não é momento de tomar uma decisão emocional em relação ao que está acontecendo, vamos ver se quando esse podcast for ao ar, como que vai estar na quinta-feira, mas a Sim. princípio eu também concordo que a gente precisa ter frieza e fazer aquilo que você falou, né? Faz o checklist, porque nesses momentos a gente precisa ter frieza para tomar as decisões. Sim, e é um acerto também, né? Porque assim, você até falou da pandemia, a quantidade de dinheiro que foi injetado na economia desde o início lá Enorme, enorme. da pandemia foi absurda. Então, Exato. assim, acabou gerando inflação, e aí hoje a gente ainda está passando por tudo isso. Sim, Uhum, ainda tem ali, né, resquícios disso tudo. Então, assim, uhum. eu não estou aqui defendendo partido nenhum, mas eu dificilmente acredito que o Trump, é, eu acho que ele não está no jogo para perder, né? Sim, Então, eu acredito que ele é um cara de negócios, então eu acredito que, assim, os Estados Unidos continua sendo aí uhum. os Estados Unidos, né? Então, eu acredito sim bastante na economia americana. E mais que isso, Ana Paula, eu vejo que faz muito tempo que a gente não tem realmente um presidente que ele é do mercado físico, vamos dizer assim, não do mercado financeiro, ou seja, ele tem imóveis, ele tem uns maiores magnatas no mercado imobiliário, e realmente existe uma desproporção grande entre o mercado financeiro e o mercado real, e que isso, em algum momento, teria que sofrer uma correção. E para quem conhece a história do Trump, sabendo como que ele saiu bem em diversas falências que ele fez lá no passado, sabe que talvez ele seja a pessoa mais qualificada para colocar os Estados Unidos de novo no eixo, que realmente muitos números assim do mercado americano estão inflados, então não representa exatamente o que deveria ser a economia real em relação ao mercado financeiro. E acho que não tem jeito, você tem que tomar medidas duras
E eu não vejo como corrigir isso sem que realmente alguma coisa se quebre, mas se tem alguém que tem personalidade para aguentar o tranco e fazer o que precisa ser feito, eu diria que é o Trump também, apesar de todas as críticas que são feitas a ele, eu acho que ninguém é perfeito, mas realmente eu não vejo ninguém melhor para conduzir um momento como esse, que é bem delicado. Se ele não fizesse nada, também seria problemático. Na minha visão, os Estados Unidos eles estavam quebrados pela quantidade de juros que ele tinha que pagar pela dívida dele. Então, o que ele está fazendo vai realmente colocar as coisas um pouco mais no eixo, se tudo der certo. Eu também acredito nisso. Ana Paula, uma pergunta. Estamos indo já para o nosso final. Aproveito para agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Gostaria de convidá-los a dar um like, fazer um comentário. Como eu disse, a plataforma entende que você está gostando do que a gente está falando aqui. Aliás, eu quero agradecer desde já, Ana Paula. Excelente as suas ideias, a sua trajetória, achei incrível. E você dando um like, fazendo um comentário, a plataforma oferece esse conteúdo tão útil aqui para outras pessoas. E, claro, se inscreva no nosso canal, O Executivo, vou deixar um link aqui embaixo. Aliás, Ana Paula, vou deixar um link também para a VG Capital aqui, para as pessoas poderem entrar em contato com vocês. E duas últimas perguntas para você. Quais são os grandes desafios hoje para alguém que quer ser um executivo no mundo que você está? No mundo que eu estou, no mercado financeiro, assim, que basear a tua trajetória realmente em conhecimento. Então, investir em conhecimento, uma coisa que hoje em dia, assim, parece que as pessoas elas não têm se aprofundado muito, acreditam que, assim, a gente vê as coisas acontecendo no Instagram, né? Parece que é tudo muito rápido, mas hoje em dia, assim, não se aprofundam, né? Então, a gente precisa se aprofundar, precisa ter conhecimento de fato daquilo que a gente está aprendendo. Então, investir em educação, tá? Então, para o mercado financeiro, isso é extremamente importante. As certificações. Então, isso daí, dependendo da área que você for, você nem consegue atuar. É verdade, então, é verdade. Exato. A outra certificação que eu tenho aqui é a Ancor. Então, para ser... Ana Paula, eu não conheço a Ancor, o que é? É para os escritórios de assessores autônomos. Ah, sei. Sim, então sem essa certificação eu não poderia estar aqui. Entendi. Então, assim, e faz tudo. E, assim, acho que a gente não pode ver as certificações como, nossa, é um peso. Não, não é um peso, é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Né? Então, conhecimento técnico, persistência. Sim. Tem horas que você vai sentar no chão e vai falar, não vou conseguir, quero desistir. Né? Mas confiar. Então, confiar em si, confiar na sua trajetória, fazer o melhor que você pode fazer, com transparência, com ética, e com certeza você vai conseguir chegar onde você quer. E também acreditar que você pode. Então, assim, ontem mesmo eu estava vendo um vídeo que eu achei bem interessante, que é o fundador do Pactual, que é o Luiz César Fernandes. Luiz César Fernandes. O César. Hã? Não, eu ia falar que quando eu estava eu fui técnico eletrônica, né? Quando eu estava na Federal, o Luiz César Fernandes ele foi na Federal para fazer convidar as pessoas, os técnicos a trabalhamente no Banco Pactual. Eu fui lá, cheguei a fazer uma entrevista, eu falei, puxa, mas eu estou querendo trabalhar com eletrônica agora, mas eu estive presente. Então, e assim, foi há muito tempo, porque assim, ele está aí no mercado há muito tempo, não tinha nem nascido, né? E aí ele, poxa, eu não sabia disso, então ele nasceu no Capão, veio do Capão Redondo. Sim. Né? Assim, periferia da Zona Sul. Ele não é formado, viu, Ana Paula? Não, ele falou que ele não, assim, ele fez toda a trajetória dele no Bradesco. Assim, o início da carreira dele foi no Bradesco. Então, assim, você vê, gente, olha só o que ele formou, né? Então, a gente não pode, às vezes, achar, porque eu sou lá da periferia, eu nunca vou ter oportunidade. Não, vem, sabe? Acredita em você, faz o teu papel e, com certeza, lá na frente você vai colher ótimos frutos disso. E acho que, principalmente nos dias de hoje, né, Ana Paula, não é tanto a sua origem, é para onde você está indo e o que você vai fazer para chegar lá. Acho que tem tantas oportunidades. Eu vejo que, é claro que eu entendo as críticas que são feitas às redes sociais, à internet e tudo mais, mas a melhor forma de você usar toda essa tecnologia que tem à disposição é você fazer uma rede de conhecimento, onde você pode não apenas aprender
em cursos até que são gratuitos, que existem por aí, mas se conectar a pessoas tão bem qualificadas, pessoas que podem trazer para você conhecimento relevante para você fazer a vida que você deseja, a profissão que você deseja. Então, eu também confio muito nessa questão da boa formação e da pessoa ter realmente a garra de ir buscar aquilo que ela deseja. Hoje, mais que nunca, a informação está à disposição para ela conseguir fazer isso, né? Exatamente. Imagina, na nossa época, para ter acesso à internet, era aqueles fios que conectavam, né? Lembra do Então, assim, barulhinho do modem? tinha que até uma biblioteca. Sim, claro. Então, assim, hoje, para você aprender outra língua, poxa, está tudo à disposição, né? Você tem até Sim, um sim. computador conversando com você, te corrigindo ali, sabe? Dando dicas. Então, com certeza, ferramentas aí nós temos muitas à nossa disposição. Ana Paula, eu acho que é muito interessante o que você fala, porque eu não acho errado as pessoas quererem conquistar, vamos dizer assim, todos esses benefícios financeiros e todos esses prazeres que o mundo nos oferece, mas é a forma como as pessoas estão querendo conquistar isso que realmente acaba meio que atrapalhando a cabeça das pessoas, e elas percebem que não é de qualquer jeito que você tem que chegar a isso, mas quando você se preocupa com a sua formação, com seus estudos, você tem ser uma pessoa sólida no seu conhecimento e aplicar isso em favor dos seus clientes, acho que aí sim você está no caminho certo, e eu vejo muito isso na sua trajetória, e quero agradecer muito por você ter participado aqui do nosso podcast, espero ter em outras oportunidades, não posso deixar de felicitá-la pela sua carreira, pela sua trajetória, então muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast no canal O Executivo. Bom, eu quem agradeço a participação, essa oportunidade, foi um bate-papo muito legal, e poder dividir aí a minha trajetória, espero que inspire todos os executivos, principalmente as mulheres, que muitas vezes acontece isso, né, de você ter filho muito jovem, ou casar, enfim. E assim, uma coisa que eu sempre pensei, acho que é bom deixar essa mensagem, eu nunca tentei ser a mãe, assim, eu falo isso, tá? A mãe nota 10, porque se eu fosse a mãe nota 10 ali, eu seria, assim, eu não ia conseguir equilibrar. Então, no momento que eu estava com as minhas filhas, eu era ali 10. Mas, assim, eu sempre tentei equilibrar e não me cobrar tanto. E não me cobrar tanto, sabe? E me priorizar também, né? Priorizar minha carreira, olhar para minha carreira profissional também, que isso daí, assim, também ia contribuir para a vida delas. Hoje as duas já estão aí trilhando. Um grande exemplo, né? Sim, então as duas já estão trilhando a vida delas também. A mais velha está no mercado financeiro. Não foi o que eu sugeri, mas ela quis ir. É engenheira, está no mercado financeiro, mas na área de sistemas, na área de dados. A outra está também na faculdade fazendo arquitetura. Então, assim, cada uma está trilhando ali seu caminho e eu, assim, eu acho que elas não têm ali nenhuma cobrança do tipo, minha mãe não esteve presente todo o tempo aqui. Não, acho que eu inspirei. Não, e com certeza, Ana Paula, eu tive assim, um exemplo em casa muito diferente do que a maioria das pessoas, porque quase todas as mulheres da minha família são executivas. A minha mãe, hoje ela está com 81 anos, mas ela foi secretária executiva já na década de 60, década de 80. Minha irmã é gerente financeira nos Estados Unidos. Então, assim, eu tenho um exemplo da liderança executiva feminina muito próximo, então eu não vivenciei muito essas questões que às vezes as pessoas colocam hoje, da dificuldade e tal, das mulheres chegarem lá, porque eu vi minha mãe ser até empresária, empreendedora e tudo mais. Mas eu acho que as pessoas precisam começar a olhar e entender que realmente não dá para você ser perfeito, mas você não precisa, assim, como é que eu vou dizer? Às vezes eu vejo que as pessoas acham a maternidade como sendo algo ruim em relação à profissão. Não, é sacrificado. Se você decide ser mãe e ser profissional ao mesmo tempo é difícil, mas fazer isso que você fez, por exemplo, olha, esse é o momento de interromper aqui, vamos dedicar mais à maternidade, agora eu vou me dedicar mais ao profissional. Então, não querendo ter essa perfeição, é perfeitamente possível de você conquistar e ter a trajetória que você deseja. E o exemplo maior é você, quer dizer, como alguém que conseguiu fazer isso, sem ter esse desejo de perfeição, que nenhum de nós somos perfeitos, nem nenhuma das nossas situações, mas naquilo que é possível fazer. Eu acho que hoje existe uma ideia muito de ser perfeito. Eu falei, não seja perfeito, faça aquilo que é possível e você vai conseguir entregar aquilo que precisa, e acho que você é um grande exemplo disso. Obrigada, Silvio, foi um prazer participar aqui com você.
Eu que agradeço. E a você também que nos acompanhou até agora na nossa podcast do canal O Executivo. Quero agradecer muito por sua audiência. Novamente peço a você para deixar um like, fazer um comentário e, claro, se assinar o nosso canal, porque agora eu vou entrevistar a Ana Paula com perguntas um pouco mais controversas na nossa Conversa Controversa. Então, fica o convite para você também se inscrever e ter acesso a todo esse material, não apenas deste episódio, mas dos episódios passados. Então, na próxima semana, quinta-feira, mais um podcast do canal O Executivo, onde o nosso propósito é aumentar a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. Um grande abraço a todos e vamos em frente!